Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um momento de exposição no Centro Espírita Allan Kardec. Hoje nós estaremos conversando sobre o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema será o Consolador Prometido. Mas antes, vamos então nos unir num momento de oração, elevando o pensamento a Deus, mantendo a paz, os bons pensamentos. Vamos agradecer novamente, como em todas as oportunidades, ao Pai Misericordioso, ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais, todos aqueles que estão nessa caminhada junto conosco. Vamos agradecer pela vida, pela reencarnação, pelo conhecimento, pela busca do conhecimento, mas principalmente pelo amor, pela fé, pela esperança, pela família, pelos amigos, pelos erros e pelos acertos, pela caminhada. Agradecer pela bondade infinita de Deus que nos permite crescer, aprender, errar, que nos dá as oportunidades, também nos dá as ferramentas e nos permite nos encontrar assim. Agradecer essa doutrina tão bonita que nos une, que nos orienta e nos eleva. E agradecer por tudo, simplesmente agradecer. A base da oração, louvar, agradecer e também pedir. E nesse momento pedimos, fica conosco, Senhor, nos ilumina durante este momento. Que assim seja. Então, vamos agora falar sobre o Consolador Prometido. É o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler o que está em João, capítulo 14, do 15 a 17 e o 26. Só ler essas pequenas frases e depois a gente desenvolve, tá bom? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Essa passagem é muito interessante, porque ela engloba várias outras caminhadas que nós temos, vários outros ensinamentos que nós temos de palavras que Jesus nos trouxe. Vamos começar, antes de entrar na questão propriamente dita do Consolador Prometido, por que houve a necessidade desse envio, por que houve a necessidade também de Jesus falar que viria o Consolador. Vamos lembrar que os apóstolos perguntaram a ele por que ele falava por parábolas. E aí ele respondeu, eu falo por parábolas porque eles ainda não conseguem entender. Porque vocês 12 já conseguem entender, mas eles ainda não. Ou seja, havia coisas, verdades, consolos, orientações que naquela época não eram abertas. E não eram abertos por quê? Porque eram grandes segredos, porque eram situações que só os iniciados poderiam saber? Não necessariamente. Eram coisas que ainda não estavam claras o suficiente. Eram coisas que ainda não estavam demonstradas ou que eles ainda não estavam, eles, eu digo nós, não ainda estávamos prontos para saber, para receber e principalmente para agir. Porque o que está acontecendo hoje? Por que nós temos essas? Por que foi necessário ter todas essas revelações? Porque nós sabíamos, nós aprendíamos, nós vivenciávamos, mas não efetivamente fazíamos. Esse que é o problema, esse que era o problema
e esse que ainda é o problema. Nós sabemos muito e fazemos muito pouco. Há ainda um certo comodismo, e quando eu digo nós, somos todos nós mesmos. Há ainda um certo comodismo. Nós somos acomodados. Às vezes até o conhecimento da pluralidade das existências faz isso conosco, porque nós, na próxima reencarnação eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer isso. E eu repito muito isso, eu sei, às vezes é chato ouvir sempre a mesma coisa, mas é assim, a gente deixa para depois. Amanhã eu faço, semana que vem, mês que vem, quando acabar o isolamento, quando eu me aposentar, quando meus filhos saírem de casa, a gente sempre vai fazendo depois. Outro dia eu vi uma palestra que falava uma coisa muito interessante. Era uma aula, aliás. O camarada dizia que era o medo da mudança. E ele falava uma coisa muito simples, mas é do dia a dia, e a gente também vai trazer isso de volta para a doutrina, assim. Era o conceito da ciclofaixa, ou ciclovia. Todo mundo é a favor da ciclofaixa ou ciclovia, mas que não seja na minha rua. Será que pode ser lá? Será que pode ser mais ali adiante? Será que pode ser no outro bairro? Porque atrapalha, porque é uma mudança, porque vai me tirar do meu dia a dia. Então, isso é vital para o nosso conhecimento do que nós estamos fazendo. O nosso conhecimento da doutrina espírita, e aí voltando para o tema, o nosso conhecimento deste consolo que foi há tanto tempo prometido, nos traz uma responsabilidade muito grande. E abraçar essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade e principalmente viver com essa responsabilidade e viver essa responsabilidade são coisas, ou é uma dificuldade muito grande, porque exige uma mudança. Não te exige que você vire santo, mas te exige uma coerência muito grande. Isso é um dos aspectos. Então, por que é que era necessário, vamos recapitular, por que é que era necessário que Jesus informasse que o Pai continuaria, manteria o auxílio, mas no momento oportuno enviaria o Consolador prometido? Porque o mundo ainda não estava pronto. O mundo não conhecia, e eu me arrisco a dizer, o mundo ainda não conhece muitos dos caminhos. O mundo ainda não estava pronto para entendê-lo. Era necessário ainda o amadurecimento de ideais e de ideias e de conceitos. Voltando a essa questão das revelações, por que nós falamos a primeira, a segunda e a terceira revelações, vamos só recapitular rapidamente. Primeira revelação, as leis mosaicas. Muito importantes, a gente sempre fala isso, na minha última conversa a gente falou bastante, que Moisés trouxe leis que hoje nós conhecemos como os 10 mandamentos, as 10 leis de Deus. Mas depois, com o tempo, a gente percebeu que naquele momento as leis foram trazidas como leis de Deus para que um grande grupo de pessoas heterogêneas assumissem, assimilassem e aceitassem leis de convívio social. Não é necessariamente não era necessariamente uma necessidade, desculpem, que se dissesse que era ilegal matar, roubar, levantar o falso testemunho, cobiçar algo do outro, descansar uma vez por semana. Não. Mas era necessário que depois, com o tempo, a gente percebeu que era necessário que houvessem leis que criassem um convívio social. Então, aquelas leis mosaicas foram a primeira revelação. E aí milhares de anos se passaram até que veio Jesus, que trouxe a segunda revelação, essa revelação fabulosa, que dizia amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o que aconteceu? Milhares de anos para que houvesse um regulamento social, que algumas leis sociais transformaram em leis humanas, de convívio mesmo. Mas tiveram origem como leis divinas. Depois Jesus traz a lei divina. Jesus nos traz que a lei divina especificamente é
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque aí ele mostra que ali está toda a lei e os profetas, naquele conceito. Ali ele diz, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, estão todos aqueles 10 mandamentos. Mas então, ainda naquela época, ainda não estávamos prontos para entender isso. Precisamos passar milhares de anos assimilando aquelas leis sociais para finalmente entender que aquelas leis sociais eram efetivamente leis divinas. E mesmo assim, não assimilamos totalmente. Mesmo assim, Jesus, naquele momento, ao falar com seus apóstolos, ele dizia: ainda há muito o que se fazer, ainda há um caminho muito grande, ainda há uma, uma caminhada que todos devem reencarnar para aprender. E durante esta caminhada, durante essa evolução, ou por causa dessa evolução, no momento oportuno, o Pai que está nos céus enviaria o Consolador prometido. Aí muitas pessoas pensavam, será que algumas religiões, alguns conceitos dizem que é a volta de Jesus. Não é isso. É o conceito. O conceito do Consolador prometido é o conceito daquele que vai mostrar, vai trazer nada além do que a verdade. E aí nos vem o Espiritismo com quem? Com o Espírito de verdade. E o que, que o Espírito de verdade faz? Nos orienta, nos ilumina, nos esclarece, nos explica aquilo que nós ainda não tínhamos entendido. Dentro de um conceito que eu acho lindo, que a gente vive passando sem perceber, o Espírito de verdade vem descobrir, desvendar, desvelar, tirar o que está cobrindo, tirar o que está vendando, tirar o que está velado. Vai nos mostrar aquilo que já estava ali e nós não víamos. Aí a gente vai deixar de ser o cego que não quer ver. Por isso que o Consolador prometido é tão importante para nós. Se o Espírito de verdade deve vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é porque o Cristo naquela época não disse tudo. Ou é porque o que ele disse foi esquecido. Ou ainda, porque o que ele disse foi mal entendido. Eu diria assim, olha, ele disse tudo sim. Não é nem que ele tenha dito tudo que ele podia dizer. Ele disse tudo. Ele disse tudo. Só que nós não estávamos prontos para ouvir. Os cegos que não querem ver, lembra? Ouçam aqueles que tiverem ouvidos, vejam aqueles que tenham olhos. Isso significa que você vai ver, que você vai entender, que você vai ouvir e principalmente que você vai agir quando você entender. E aí a gente volta para o início do que nós estávamos conversando. A gente volta para aquela questão da responsabilidade. Eu já sei o que é certo e o que é errado. O que falta para eu assumir a responsabilidade sobre esse certo e errado e fazer? Aí vem o Espiritismo. O Espiritismo, vindo na segunda metade do século XIX, quando a ciência estabeleceu o uso da razão na aceitação das verdades possíveis, após uma grande explosão de mediunidade, seria o Consolador prometido. Olha que interessante. Milhares de anos desde que Jesus, milhares não, centenas de anos desde que Jesus desencarnou naquela vez. Aí passou aquele período de confusão, discussão, consolidação, sobe, desce, a Europa se consolidando, o planeta todo se arrumando como deveria se arrumar, os espíritos se preparando para nascer num país diferenciado, que seria a pátria do Evangelho. Depois as coisas vão crescendo, nós continuamos errando muito, de repente vem a época das incertezas, a Idade Média, e aí começa a ciência a desvendar muitas coisas, desmistificar muitas coisas. Aí vem a escrita, aí vem a gráfica, e aí a prensa,
a gráfica começa a distribuir o conhecimento, as pessoas começam a ter mais acesso à leitura, as coisas começam a se difundir um pouco mais, e aí as luzes, a iluminação passa a permear todos os seres que estão encarnados. É neste momento que começa também as questões mediúnicas mais a aparecer. Alguns fenômenos nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, em Hydesville, por favor, depois vão pesquisar, é muito interessante. Fenômenos também na Europa, as mesas girantes. E aí entra aquela situação de que, o que será isso? Por que isso está acontecendo agora? O que está faltando? Por que é que os espíritos vêm e batem numa parede? Ou por que é que os espíritos vêm e movem uma mesa? Da mesma forma que num determinado momento foi necessário uma parábola, da mesma forma que num determinado momento foi necessário que o mestre dissesse: vejam aqueles que têm a batida nas paredes, ou as mesas girantes, ou os fenômenos mediúnicos que vinham acontecendo naquele momento, eram também uma forma de nós procurarmos entender o que estava por ali, o que estava além daquela visão fria. E o que aconteceu quando o Espiritismo começou a nos mostrar uma ciência que investiga e torna visível e clara a existência do mundo espiritual. E mais do que demonstrar a existência do mundo espiritual, porque sempre se teve a consciência do mundo espiritual. A gente vai ler a primeira parte do Livro dos Espíritos, ou parte primeira, como está escrito ali, o livro 1. Ele fala, como o selvagem, desde o selvagem a noção dos seres espirituais, dos grandes deuses, do deus do fogo, do deus do trovão, do deus disso, do deus daquilo, do culto aos antepassados, de procurar buscar junto aos espíritos alguma explicação. Então sempre houve uma percepção de que há essa dualidade de mundos. Só que havia aquela perspectiva de que era algo intransponível ou só acessível aos grandes líderes e curandeiros. Depois, o que o Espiritismo veio nos trazer? Junto com esse consolo há tanto tempo prometido. Trouxe a percepção visível e clara do mundo espiritual, dos seus habitantes e principalmente de sua filosofia. Porque ele não foi simplesmente dizer assim, há um mundo onde existem espíritos que estão esperando você perguntar alguma coisa a ele. Não, de jeito nenhum. O que trouxe essa percepção do Espiritismo? O que trouxe esse consolador prometido? O consolo de uma explicação. O consolo de uma resposta. E essa resposta deixou de ser frívola, porque com o tempo as perguntas também deixaram de ser frívolas. Do mesmo jeito que, depois de Jesus, diversos profetas, vamos chamar assim de profetas, né, os seus seguidores, do mesmo jeito que os seguidores de Jesus e os propagadores do princípio do cristianismo vieram trazer luz, a luz sobre o alqueire, né? Tirar você não coloca a luz sobre o alqueire, você não coloca a luz sobre uma cumbuca, sobre uma redoma. Você ilumina. Então, os seguidores iniciais de Jesus vieram iluminar o mundo com o que ele trouxe naquela época. O Espiritismo vem nos iluminar com isso também. Quando orienta, intui e inspira Kardec a fazer as perguntas que ele fez, e que acabou com a frivolidade daquelas perguntas, quando deixou de ser onde está o tesouro, onde está o testamento, meu filho vai casar, minha filha isso, vou ganhar um emprego. Não é isso. Quando as perguntas começaram a ser sérias, o consolo chegou. Vejam que lindo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? A resposta: inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Então você tem que ter um certo desprendimento para você entrar neste conceito
e através desse conceito, perceber que a iluminação está sendo trazida. Quando você escuta, por exemplo, dessa pergunta, que Deus é a inteligência suprema, a fonte primária de todas as coisas, e você deixa de ter aquela ideia de Deus sentado num canto descansando porque tinha durante 7 dias trabalhado, tinha durante 6 dias trabalhado, você muda. Porque você percebe que você está em constante crescimento. Você percebe que você está em constante evolução. E aí, quando as perguntas começavam a permear aquelas dúvidas que haviam e continuam havendo, por que sofro? Por que uns podem e outros não? Por que alguns têm acesso a determinadas coisas e outros não? E a gente começa a perceber não, a gente começa a conceituar, entender e trabalhar com mais gravidade a pluralidade das existências. E quando eu digo gravidade, eu digo perfeitamente isso, porque antigamente as pessoas achavam que você desencarnava e ficava esperando o dia do juízo final. Fazendo o quê? Em eterna contemplação? Dormindo? Parado? Então quer dizer, você teve só aquela oportunidade de vida? Imagina quando a expectativa de vida do ser humano em sociedade era de 20, 30 anos. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, no mês passado não, nesse mês eu fiz 49 anos. E eu lembro que uma vez, quando eu tinha 20 e poucos, eu li numa revista, a capa da revista trazia um homem e dizia assim: você fez 40 anos, o seu prazo de validade está expirando. Isso faz 20 e poucos anos. Nós mudamos isso e conseguimos expandir a nossa percepção social, laboral, física. Nós estamos percebendo isso tudo. E nós percebemos que temos muito o que fazer. Então, imagina antes, quando a expectativa de vida era de 20, 30 anos. Aí você desencarnou. E acabou. Acabou a sua possibilidade. Acabaram-se as suas possibilidades. Indo bem direto, acabaram-se suas chances. Acabou a sua oportunidade de crescimento, de aprendizado, de tudo. Mas então chega o Espiritismo e nos traz um consolo, ao nos mostrar que, sim, você desencarnou. Não acabou. E não, você não continuará no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, em outro mundo, em outra vida, conforme você queira dizer, em contemplação. Você fará, primeiro, um tempo de organização e depois você se preparará para continuar a sua caminhada. Para continuar crescendo, para continuar vivendo, para continuar evoluindo. E não havia esse conceito. Então, o Consolador prometido é essa percepção de que há algo mais. E além de que há algo mais, esse algo mais pode nos... Então, todos os ensinos de Jesus, podendo ser comprovados de forma racional, tornam-se claros, demonstrando se constituírem no ideal a ser atingido pela humanidade. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus disse: ninguém chega ao Pai senão por mim. Nós o chamamos de modelo e guia. E aí? Mas durante muito tempo, muita gente pensava: não, mas como é que eu vou fazer o que Jesus falou? Como é que eu... Imagina, Jesus era filho de Deus. Eu sou também. Jesus é um ser criado por Deus, assim como eu fui. Jesus é um ser fruto das suas experiências. E me desculpem, talvez algumas pessoas podem achar exagerado o que eu vou dizer, mas Jesus é fruto de seus erros e acertos, assim como eu, você, qualquer um que está assistindo. Só que ele acertou muito mais do que errou, mas ele errou também. Mas mais do que nós, ele aprendeu com os erros dele, e muito mais do que nós, ele evitou os erros no futuro. E nos trouxe essa informação. Mas nós, naquela época, éramos aqueles que tínhamos olhos, mas não queríamos ver. Sabe, os cegos guiando cegos? Éramos nós naquela época. Agora nós já temos essa percepção da pluralidade das existências,
Nós temos essa percepção da reencarnação, e mais, nós temos a orientação dos espíritos. Os espíritos superiores, os mentores espirituais, que nos trazem os conceitos bondosos, mas temos também o que, de certa forma, pode até ser mais impactante do que as orientações dos espíritos superiores, aqueles espíritos que perceberam como nós que erraram e vêm nos trazer comunicações ou consolos, dizendo: eu fiz o que você está fazendo e passei por isso, isso, isso e isso. Gostaria que você não precisasse passar por isso. Por favor, siga meu exemplo. Porque o Espiritismo não é a carta da mãe para o filho dizendo fique bem. O Espiritismo não é a carta do filho para a mãe dizendo mamãe, estou bem, fique bem. Não é isso. O Espiritismo é o estudo do relacionamento entre os dois planos, que na verdade são um só, porque são interligados e interdependentes também. Então, há erros no mundo físico, há erros no mundo espiritual, e agora nós temos este consolo, agora, podemos falar cronologicamente ou agora. Agora nós temos esse consolo que nos diz: eu já tive as leis mosaicas que me ensinaram a viver em sociedade. Tentaram. Eu tive e tenho amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E agora eu tenho uma chave que me faz ligar as leis mosaicas, o amar a Deus como todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e me mostrar que é todo um caminho que eu vim fazendo de lá e eu ainda tenho tudo para viver. Kardec disse: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu, desvenda, descobre, propositadamente lançado sobre certos mistérios, e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Vocês vejam que lindo. Ele não diz sofrimento, ele diz dores. Sofrimento é escolha. A dor vai acontecer por causa dos nossos erros. Continuar carregando essa dor indefinidamente é outra coisa. Mas, principalmente, ele diz: vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e os que sofrem. Qual é essa suprema consolação? Isso acontece agora por causa de um erro. Você não foi desgraçado, você não foi maldito, você não foi amaldiçoado, você apenas tem que corrigir, compensar, purgar, ou, usando palavras doutrinárias, expiar um erro do passado. Isso não é doutrinário, isso não é divino, isso é lógico. Quando você erra, você tem que corrigir. Ponto. Na verdade, não, por isso que é o desvendar, o desvelar. Está na nossa cara, sempre esteve. Você errou, você tem que corrigir, você tem que se responsabilizar por aquilo que você fez de errado. E aí volto de novo ao princípio da nossa conversa. Fácil? É dificílimo. Dói. É complicado. Às vezes é complicado a gente se responsabilizar por coisas do dia a dia. Tem gente que inventa histórias mirabolantes só para dizer que acordou 5 minutos mais tarde. E aí tem que ficar sustentando essa história, não é durante o dia, é semanas, meses, anos, tem piadas sobre isso. Tira, por favor, dessa mundanidade e traz para a questão espiritual. Eu errei em alguma reencarnação passada. Óbvio que eu errei. E não importa o que eu errei. Na verdade, graças a Deus, eu não lembro do que eu errei. Isso a gente já falou várias vezes. Pode ser que depois a gente tenha outro encontro para falar sobre isso novamente, mas não importa de onde eu errei. O que importa é que errei. Mas mais importante do que errei é: vou corrigir. De uma forma ou de outra. O Espiritismo nos traz o consolo de perceber que quanto mais cedo eu corrigir, ou mais ainda, quanto mais cedo eu buscar corrigir, ou eu perceber que tenho que corrigir, melhor. Eu não tenho que ter a ilusão de que eu vá conseguir corrigir tudo, porque eu não vou. Mas o fato de eu perceber que tenho que corrigir, perceber que não foi o outro, que não foi o meu inimigo, que não foi o obsessor, fui eu que tomei as decisões, agora eu tenho que corrigir. Isso é
a suprema consolação. Não é que, eu sou uma pessoa que tenho muito azar nessa vida. Eu sou uma pessoa que, neste momento, tem que passar por isso. Isso pode não estar bom agora. Que lição eu posso tomar disso? É duro dizer isso também. Às vezes a pessoa está passando... Eu penso muito nisso quando eu vou fazer a exposição. Eu estou dizendo, poxa, você que está passando por uma tristeza, por uma dor, por um desconsolo muito grande, isso vai melhorar, ou então isso é consequência de algo que você fez no passado. Às vezes isso dói na pessoa que está ouvindo. É claro. E a dor é soberana. E tem que ser respeitada. A minha dor pode ser ridícula, mínima, na tua percepção, porque você pode já ter passado por isso. Mas é algo que eu preciso passar naquele momento. Mas eu garanto que daqui a algum tempo eu vou olhar para trás e vou dizer assim: sou quem sou hoje, melhorei o quanto melhorei, o mínimo que seja que eu consegui melhorar nessa reencarnação por causa daquela dor. Isso é complicado, mas é também a consolação. É aí aquela questão, logo no começo dessas nossas exposições virtuais, eu falei sobre as bem-aventuranças. O bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. Eu falei que os aflitos somos nós. Somos aqueles que estamos aqui reencarnados. Porque são só os aflitos que têm que reencarnar no planeta de provas e expiações. Porque são os aflitos que têm que expiar. São os aflitos que têm que provar. Os aflitos somos nós. Mas essa aflição precisa de um consolo. Assim como antes do consolo, precisava de um modelo e guia. Assim como antes do modelo e guia, precisava de um chefe, de um líder, vamos colocar essa palavra, um líder tribal, que juntasse todos. A primeira revelação de Moisés, um líder tribal. A segunda revelação, Jesus, modelo e guia. A terceira revelação, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, ou o Espiritismo propriamente dito, como se queira colocar, para nos demonstrar que tudo isso foi encadeado e nós fazemos parte disso, porque nós estamos reencarnando desde até antes daquele momento. É muito provável que alguns de nós tenhamos passado por aquilo. O Espiritismo nos traz uma fé inabalável no futuro. Mas aí fica assim, poxa, o Espiritismo fala basicamente não, bastante de vidas passadas. Como é que o conhecimento de vidas passadas vai me ajudar no futuro? Óbvio! O conhecimento de vidas passadas vai me dar subsídio, vai me dar ferramentas para que, quando eu me encontrar novamente com os erros do passado, eu não os cometa. Ou, sendo bem realista, que eu cometa bem menos. E cada vez menos. E menos e menos. O Espiritismo nos dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente, aquela dúvida forte, deixa de ter lugar na alma. Porque a dúvida é transferida, não, ela é transmutada em esperança. Quando você sabe, quando você tem aquela fé inabalável na vida futura, e não é aquela fé na vida, não é aquela vida futura que você diz assim, descansei em paz. Acontece muito e olha, a gente ainda fala muito isso. Fala porque a gente repete muita questão cultural. Quando alguém desencarna, alguém fala assim, o fulano descansou. Não é isso. Haverá, evidentemente, um momento de descanso. Mas você desencarnou, você vai trabalhar muito. Porque você vai perceber o quanto você tem que crescer, que correr, que desenvolver. Você não tem mais aquela dúvida. Você sabe que há um novo caminho. Você não pode perder tempo. Você não pode. Você não deve perder tempo. Nós passamos a ver as coisas quando você percebe, quando você entende esse consolo. E é interessante, né? Porque quanto mais a gente estuda sobre o Consolador prometido, a gente vai vendo outros conceitos. Quando você entende esse consolo, você começa a ver as coisas do alto. Você começa a dar efetivamente, ou melhor, efetivamente não, a devida importância a cada coisa. De novo, a dor é soberana e dói muito, mas ela não é eterna. E ela não é assim, fui amaldiçoado com uma dor terrível. Fiz alguma coisa.
agi, ou omiti, ou falei, ou deixei de falar, eu fiz. Não importa o que era. Ah, mas Pedro, como é que eu vou corrigir algo que eu não sei o que era? Você não vai corrigir. Você não vai corrigir o que você fez no passado. Você vai se corrigir para cada vez menos incorrer nesses erros. E isso é difícil. E ao mesmo tempo é o que é interessante. Porque você não vai se focar numa. Você vai perceber determinadas coisas. Ah, poxa, eu tenho que me dedicar mais à minha família. Se dedique. Se você tem essa percepção, se dedique. Porque você teve uma inspiração quanto a isso. Ah, eu tenho que me dedicar mais à minha vida espiritual. Vá. Ah, eu tenho que me dedicar. Não importa. Se você perceber que você tem esse pendão, faça isso. Se você não perceber, faça também. Como? Sendo ou tentando ser uma pessoa melhor. Esse que é o consolo. Essa que é a promessa de vidas melhores. Não importa o que eu fiz antes. O que importa é que agora, por perceber o que eu fiz antes, eu vou fazer o melhor possível para que não erre mais, para que não sofra depois. De novo, Jesus disse, né? Agora vai e não peques mais, para que pior não te aconteça. Ele não chegou para aquela pessoa e disse: olha, não faz de novo isso que você fez e te deixou aqui, porque vai piorar. Ele disse: vai e não peques mais, para que pior não te aconteça. Traz para hoje. Este modelo e guia, este homem que disse que ninguém chega ao Pai senão por ele, este homem que disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, disse: vai e não peques mais, para que pior não te aconteça. E a gente fica perguntando, mas pequei em quê? Porque a gente quer concentrar ali, né? Bom, isso aqui, ó, o homem disse que esse quadradinho aqui é onde está o meu problema, então corrigir esse quadradinho. E todo o resto. O Consolador Prometido nos diz isso. A promessa é essa. Você tem que se construir integralmente. Como a Joana de Ângeles nos trouxe no livro fantástico do Homem Integral. Seria interessante, quem tiver interesse em ler, na biblioteca do Allan Kardec tem. Você vai integralizar esse bem. Você não vai buscar corrigir um pedacinho. Quando você integraliza essa busca pelo bem, você vai aos poucos construindo isso. Aos poucos mesmo, palavrinha complicada. Na pluralidade das existências, você vai corrigindo isso. Com esse consolo. E aí, ó, como eu vou manter essa perspectiva de perfeição e felicidade? Como é que eu vou sempre me focar em encontrar essa força e essa percepção para me integralizar através desse consolo e ser uma pessoa boa? Não é ser só uma pessoa boa, não. É ser uma pessoa melhor. Melhor que quem? Melhor do que eu. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Como? Com fé. Aí a gente traz uma questão bem religiosa. Isso está na Igreja Católica, é muito interessante. As verdades teologais. A fé, a esperança e a caridade. Isso é o que o Espiritismo fala igual. Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu trabalho com a caridade, eu espero a caridade também. Então eu sei que a minha perspectiva é de felicidade. O próprio conceito religioso é esse. Uma religião que te prega um sofrimento está equivocada. Porque se você tem fé em Deus, você sabe que Deus quer o teu crescimento. Então as coisas vão acontecendo quando a gente vai percebendo, quando a gente vai notando que não precisa mais de parábola, quando a gente vai vendo que não importa o que aconteceu antes, o que importa é que eu não vou deixar acontecer novamente. E se vir a acontecer novamente, eu vou fazer de tudo para corrigir. Eu vou procurar ser uma pessoa melhor, integral, filho de Deus. Alguém que vai andar no caminho do modelo e guia. Alguém que vai buscar o caminho, a verdade e a vida. A perfeição possível ao espírito imortal está muito distante de nós.
Veja que eu estou falando, perfeição possível. Não existe perfeição absoluta. A perfeição absoluta é apenas Deus. A perfeição possível a nós está muito distante ainda. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser a nossa finalidade. Diferença entre destino e destinação. O nosso destino é a evolução. A destinação que nós vamos dar a essa evolução é diferente. Nós temos uma obrigação, por este Consolador, de desenvolver todo o nosso potencial moral. Como é que nós vamos desenvolver nosso potencial moral? Vou repetir mais uma vez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas eu vou repetir mais ainda a outra que é muito mais importante nesse conceito, ou nesse contexto. Agora, vai e não peques mais, para que pior não te aconteça. Esse é o caminho. Esse é o consolo que nós podemos entender através dessa promessa do Espírito de verdade. Porque através disso, quando isso tudo veio, depois do Iluminismo, depois de toda aquela época da Idade Média, quando a ciência já tinha dado à grande maioria da população o acesso ao conhecimento, da mesma forma que nós temos acesso ao conhecimento físico, nós agora temos ao conhecimento espiritual. E não é empírico, os espíritos nos trouxeram, nos falaram e provaram. Em palavras simples e diretas, acabou a desculpa. Nós não temos mais desculpa. Nós sabemos. O consolo veio. E olha o nome, o Espírito de Verdade nos trouxe. Para fechar, repetindo mais uma vez. Caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. E principalmente. Agora vai e não peques mais, para que pior não te aconteça. Vamos então fechar esse nosso encontro refletindo sobre isso. Para que essas duas passagens nos mostrem que não são ameaças, não. São orientações, são guias, são modelos, são ferramentas. Eu adoro isso, as ferramentas. São os remédios da alma. Então, com essa percepção, eu agradeço a companhia de todos vocês nesses últimos 40 minutos e convido novamente a uma oração para que nós possamos encerrar. Vamos respirar fundo, na percepção da companhia e eterna vigilância dos nossos amigos espirituais, pedir que tudo que recebemos durante essa conversa seja consolidado, que as intuições, que as boas inspirações continuem a nos elevar, que possamos continuar nessa caminhada, que todas as oportunidades que tenhamos de crescimento sejam aproveitadas e que principalmente continuemos a nos amar. Que essa força criadora continue a nos unir. Que possamos estender sempre as mãos àqueles que buscam. Que nesses momentos ainda de incerteza, incerteza social, incerteza física, incerteza financeira, as incertezas que a vida encarnada nos traz, sejam amenizadas e que nós possamos ser elevados pela certeza espiritual. Que o caminho, a verdade e a vida são sempre conosco. E que, principalmente, a luz de Deus está sempre a nos guiar. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E, novamente, muito obrigado pela companhia de vocês. Uma boa noite.